Nós voltamos com seu direito, foi rapidinho, não disse que ia ser rápido? E nós já estamos aqui com o nosso convidado, doutor Leonardo Sivieri, é um prazer tê-lo conosco, seja muito bem-vindo. Doutor, nós estamos aí com o que há de mais novo nessa área do PROCON, que é a mudança mesmo do órgão que passa a funcionar como fundação. As pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade, o que é natural, de entender o que muda de verdade para o consumidor final e no próprio funcionamento desse órgão. Vale dizer que, para essa transformação, a Prefeitura mandou um projeto que foi aprovado pela Câmara de Vereadores, é isso? Isso mesmo. Primeiramente, eu queria agradecer o prefeito Paulo Pial por ter incluído na reforma administrativa a inclusão da Fundação PROCON. Então, para nós foi uma satisfação muito grande, o prefeito Paulo Pial entendeu a necessidade de mudança no órgão para melhor e eu acho que daqui para frente vai caminhar de forma mais tranquila e mais independente. O que muda na prática? Mais é independência porque a gente vai poder tomar as nossas medidas de acordo com o nosso orçamento. Vamos ter concursos públicos, nós que vamos fazer, nós vamos gerir esse concurso público. Já tem previsão? Para quando? Deve ser no final do ano ou ano que vem. A gente está iniciando os concursos públicos para as vagas que vão ser disponíveis. E mais autonomia de gerenciamento mesmo do órgão. E através desse concurso público, também voltando a falar nisso, a população vai ter esse acesso, né? Vai poder estar pleiteando também um trabalho bacana que é feito lá no PROCON para a população de Uberaba. Doutor, até pela abrangência do tema, né, o Código de Defesa do Consumidor foi uma legislação, vamos dizer assim, que atraiu rapidamente as pessoas sabem como procurar o PROCON, a demanda é muito grande e aí dentro disso eu já emendo uma outra pergunta, que é para saber quais são aqui em Uberaba os segmentos maiores alvos de reclamações. Entendi. Olha, o PROCON é um órgão que eu costumo dizer parece uma defensoria pública mesmo, porque é uma média de 60 a 80 pessoas por dia que passam por ali e nós damos um atendimento muito humanizado para essas pessoas, tentando resolver da melhor forma possível. Quando isso não acontece de forma amigável, nós abrimos um processo administrativo. O senhor sabe me dizer quantos por cento são amigáveis, são conciliatórios? Não posso te dizer precisamente, mas a gente consegue bastante acordo ali no PROCON. Né? O pessoal acho que tem um pouco de receio do órgão também, porque o PROCON não brinca. Quando entrei no PROCON há 3 meses atrás, eu tive várias reuniões com empresariados, de várias ramificações do comércio, e eu fui muito bem claro com eles. Eu não brinco, a minha seriedade no órgão é que eu quero resolver as coisas de forma tranquila, mas se não resolver e tiver sucessivas reincidências, eu brinquei até, minha mão é um pouco pesada para isso, eu não admito sucessivas reincidências, atrapalhando o consumidor, ferindo o consumidor nas suas prerrogativas. Então, a gente prima muito por isso, tentar um acordo, tentar de forma amigável, tentar uma forma tranquila para o consumidor. Caso não consigamos, a gente abre um processo administrativo e o PROCON ele é bem incisivo quanto a isso. Na maioria das vezes, a queixa do consumidor faz sentido? Faz sentido, na maioria das vezes sim. Claro que tem algumas situações equivocadas, mas são muito pequenas. A maioria das vezes o consumidor tem razão sim. E o segmento que vem infringindo mais aí o direito do consumidor, os três primeiros, se o senhor puder me citar. Olha, nós temos, foi publicado até as 10 maiores, né? No site até do PROCON, através da prefeitura, do município. Mas o ramo de telefonia, de supermercado, né, de venda a varejo, essas lojas de departamento, então isso aí costuma ter um volume maior. A gente está, por exemplo, só para complementar, esses dias eu fiz uma reunião com o pessoal do novo shopping, o Praça Uberaba, e me dispus com a minha equipe de fazer um trabalho preventivo. Eu acho que isso é uma satisfação também para o consumidor. Então a gente vai dar palestras às vezes de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, para os lojistas e seus funcionários, explicando os pontos cruciais que eles devam adequar ao Código de Defesa do Consumidor. Então nós vamos começar a fazer isso agora em junho,
e eu quero ver se ao longo do ano eu faço com diversos segmentos também, tentando fazer um preventivo. Eu acho que é importante. As multas aplicadas pelo PROCON, elas são destinadas exatamente a quê? Há um fundo que existe, ele é revertido a esse fundo, que é para melhorias com relação ao consumidor e a própria estrutura da Fundação PROCON agora. Doutor Leonardo, o PROCON, ele, a grosso modo, ele trabalha diretamente com a população inteira, ou seja, algo em torno de 300 mil habitantes. Isso. A estrutura que o senhor dispõe hoje de trabalho é suficiente para atender a tempo e hora todo o mercado? Não é. A gente tem falta de funcionários, mas eu acredito que agora com a Fundação PROCON deva ampliar os quadros de funcionários em torno de 12 a 15 funcionários. Hoje são quantos? 22, se eu não me engano. Então é muito pouco, né? A gente tem 5 assistentes jurídicos que tomam conta dessas praticamente 80 pessoas diárias, então é um sufoco para a gente. Então, com esses novos cargos agora que serão criados, eu creio que vai ter uma melhora e vai ter um serviço de excelência para a população. Em média, o processo do momento da formalização da reclamação do consumidor até a resposta final, em média, se gasta quanto tempo? Olha, claro que nós temos algumas diligências a ser feitas ao longo do processo, intimações das partes, mas em média aí uns 6 meses deve estar julgado tudo quando não há uma intercorrência maior. Quem quiser procurar o PROCON deve fazer qual caminho? Ir ao órgão, né? Lá funciona das 9 às 17 horas e nós estamos todos lá com a nossa equipe prontamente para atender o consumidor. Ele é atendido na medida que ele vai chegando, por ordem, né? Mas pode também, às vezes, tentar fazer uma reclamação por telefone, mas eu acredito que o consumidor indo pessoalmente, a gente tem aquele feeling maior para poder tentar atendê-la de forma mais concisa. A gente sabe que um flagrante, em qualquer situação, ele é um caminho mais fácil, mais material, vamos dizer assim. Num episódio fora de hora, há o que se fazer ou não? Deixa para o dia seguinte? Não, nós temos nossos fiscais de plantão, né? Tem um telefone aí depois a gente vai inserir. Mas também se não conseguir, quando a pessoa tem as notas fiscais em mãos ou tem algum documento ou uma testemunha filmagem vale? Uma filmagem, uma testemunha, leva para a gente que a gente vai incisivamente abrir um processo administrativo. Agora a gente precisa também, pelo nosso quadro de funcionários ser pequeno atualmente, a gente precisa que a população nos ajude, justamente denunciando. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Não sai daí. Olha, tinha que ter uns 3 programas, porque a gente está no maior papo aqui, depois a gente entra no ar e acaba que a gente se perde. Mas o assunto referente ao consumidor é um assunto que interessa a todos, e a gente consome tudo, né, doutor? Uhum. Mas o doutor Leonardo Sivieri, desde que assumiu recentemente, há alguns meses, o PROCON, veio com uma dinâmica nova que apelidou-se de PROCON na rua, que são na verdade, as vistorias em loco e voluntárias, né, de ofício por parte do PROCON com os fiscais. É isso mesmo? Tem funcionado? Como é que acontece isso na prática? A gente estava vendo que os fiscais aguardavam alguma denúncia para poder estar aí fazendo as suas rondas, né? E desde quando eu cheguei, eu implantei o PROCON na rua. Então hoje fica um fiscal, às vezes, no PROCON esperando alguma denúncia, mas os outros fiscais estão na rua, a gente setorizou o comércio em geral ou por bairros, e a gente está fazendo a fiscalização de forma intensa em Uberaba. E eu tenho sabido também, eu quero que o senhor me confirme ou não, que o segmento de consultórios, né, o segmento de consultórios médicos, odontológicos, psiquiatria, psicólogos, enfim, todo o segmento que passava meio que em branco, agora também tem sido alvo. Nós pedimos para os fiscais verificar se essas clínicas também estavam atendendo ao Código de Defesa do Consumidor. E, por uma surpresa nossa, muitas delas não tinham os valores dos serviços prestados para informação ao consumidor, é um serviço informativo, valores de exames, valores de consulta, então quase nenhuma, nós visitamos quase 40
quase nenhuma tinha esse serviço informativo ao consumidor. Então é preciso que você saiba que chegou num consultório, chegou numa clínica, tem que ter uma tabela de preço e a disponibilização também do código. Justamente. Agora, essa tabela de preço, tem clínicas que nos ligaram dizendo... São muitos itens. Muitos itens, até 2.000 itens, tem algumas clínicas, não sei, mas falaram. Que ponha de forma eletrônica, então a pessoa vai a um terminal e consulte, mas que tem que ter a informação para o consumidor, tem que ter. Eu não sei de que forma que eles vão se adequar quando há muitos itens, mas se não for muitos itens, pode-se fazer um cartaz, né, um banner, mas tem que estar à vista do consumidor. Disponibilizar um cardápio, se não tiver um terminal eletrônico. Justamente, né? Um guia, alguma coisa, mas tem que ter à vista do consumidor os preços praticados. Nós autuamos, aliás, nós notificamos, demos um prazo de 10 dias para se adequarem, está vencendo agora a semana que vem, e os fiscais voltarão nessas clínicas para verificar. Mas isso vale para as 40, em média, que foram visitadas. Foram visitadas. E as demais? Vão continuar. Os fiscais não param, estão sempre olhando outras clínicas, mas essas primeiras, para dar esse impacto para o consumidor, elas vão ser visitadas novamente para ver se atenderam. Caso não atendam o que nós preconizamos, aí sim a gente vai abrir um processo administrativo, cabendo até multa. Doutora, eu vou fazer um pouquinho aqui também o papel do advogado já, porque os médicos, psicólogos, dentistas e fisioterapeutas e afins vão dizer que a gente está sendo unilateral. Nós temos um problema sério Brasil afora, e o Uberaba não foge à regra, que é a questão da segurança. Nós sabemos também, aí pela própria imprensa, que consultórios, eles têm sido alvos bastante frequentes. Diante disso, eu te pergunto como o fiscal se identifica, ele vai uniformizado, ele tem um crachá, o que a clínica também pode fazer para se resguardar e resguardar aquelas pessoas que estão esperando para atendimento? Não, eles vão todos uniformizados, né? Tem um colete do PROCON, tem a sua identificação, né? O crachá, que é da prefeitura, então essa identificação ela é perfeita, então nós não tivemos problema quanto a isso até, mas o PROCON é bastante assim... também muito sério quanto a isso, então, e não são muitos fiscais, o pessoal acaba conhecendo, né? E ainda nessa linha, até lembrando aí da Esther Luísa Hercos, que é alguém que eu tenho visto falar muito sobre isso, e outros médicos que também conheço, eles têm reclamado muito de consumidores deles, clientes, né, pacientes que marcam por telefone, seguro aquele horário, então casos de 3, 4, 5 por dia que marcam seguro o horário, e não comparecem, notadamente planos de saúde, mas também consultas particulares. Nesse caso, o PROCON também pode agir em favor dos médicos? Não, aí o médico cabe, né, a legislação civil. Mas o rito é outro. É outro, mas de qualquer forma é um erro também do consumidor. Não, a gente... O que não quero para mim, eu não quero posso querer para o outro, né? Claro, Educação, a gente preconiza o Código de Defesa do Consumidor, mas que o consumidor seja um consumidor consciente também, né? Só para tocar nesse assunto, uma das questões que nós estamos levando para o PROCON na rua não é só fiscalização, foi até bom a gente falar sobre isso. Nós estamos fazendo uma conscientização através de palestras em escolas também, para crianças e adolescentes do consumo consciente. Então nós estamos mostrando às crianças e adolescentes o que ela pode, o limite que ela pode estar gastando, né? A questão consciente, a educação financeira, a educação, né? financeira, mostrando para a criança e adolescente. E isso também, né? É uma questão de educação também, né? Então a gente está preconizando muito isso nas escolas. A gente vai para mais um intervalo e volta já já. Seu direito já voltou. Você é dona de casa? Então você vai entender bem o que eu vou falar agora com o doutor Leonardo, porque, doutor, é uma questão que incomoda. Claro que é a todos. Eu estou falando da dona de casa porque sobra a nós tarefa mais árdua de ir ao supermercado. Eu não sei se você gosta de ir, eu detesto supermercado. Mas como dona de casa, eu tenho percebido em grandes redes, inclusive, eu não estou falando nem do botiquinho ali da esquina, não. Naturalmente, até parece que estão tratando a gente melhor, viu? Do que as grandes redes. Mas problemas seríssimos nas gôndolas. Você não acha preço, às vezes não confere nem naqueles eletrônicos horríveis. Um preço diferente na gôndola e um preço diferente no final. Da etiqueta. E às vezes não tem preço em lugar nenhum. Há casos em que você vai no caixa e ela precisa se socorrer a algum suporte
porque não acha. Isso é realmente recorrente? Claro, não, o preço é informativo ao consumidor. Por isso que eu falei no início, a gente precisa de denúncia. Eu estou condenando o supermercado, mas isso acontece em vitrines de lojas também. De loja também. Não, nós estamos incisivamente indo nas lojas das ruas, não só em shoppings, mas nas ruas. Mas o supermercado a gente é mais amplo, todo mundo come, todo mundo bebe, todo mundo justamente. consome supermercado. Mas a gente precisa justamente disso, denúncia. Não achou preço em mercadoria, liga para o PROCON. O PROCON vai na hora, os meus fiscais vão na hora. E esse é o maior problema dos supermercados, mesmo a questão de preços? Não, a questão de produto vencido, nós estamos tendo uma quantidade muito grande em Uberaba esse ano, eu acho que eu estou abismado. Então, para você ter uma ideia, no supermercado aí, a gente pegou um danoninho para criança, que a criança toma muito, vencido, a data de validade vencida em 2014, nós estamos em maio de 2015. Então, poderia dar um problema de saúde violento. É mais que um problema de consumidor, um problema de saúde pública. Né? Então, o que a gente pede ao consumidor? Fique atento a isso, fique atento a prazo de validade. Isso é um perigo para a saúde e aconteceu isso, né? A pessoa pode estar ligando ao PROCON e nós temos também um convênio assinado com a Associação dos Supermercadistas de Uberaba, que se a pessoa achar um produto vencido, automaticamente, se ela for ao gerente, ele vai te dar outro produto da mesma espécie. Não é em dobro, como muita gente acha. É outro produto. Né? E é só uma vez. Troca. E é só uma vez. Tinha gente ficando em supermercado o dia inteiro fazendo compra de supermercado. Então não é assim. Isso não né? pode. Isso não pode. Então é só uma vez. É só uma vez, né? Doutor, e outra questão muito, não sei se muito, mas que acontece com certa frequência é a questão das promoções. De você... Aliás, são duas situações. Faz uma propaganda gigante nos veículos de comunicação, o cidadão vai comprar, o preço não confere, na verdade nunca erram a menos, né? Normalmente erram a mais. E outra coisa é a limitação. Então, o produto em oferta, ele só pode ser vendido numa quantidade estabelecida, pré-estabelecida de itens a cada consumidor. Isso pode acontecer? Não pode. Não pode limitar mercadoria para pessoa física. Se for para pessoa jurídica, tudo bem. Mas para pessoa física, o consumidor final não pode. É vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. E a oferta de preço, ela tem que ser cumprida. Se o supermercado ele fez uma veiculação no jornal de um produto a R$5, né, e chega lá, a pessoa chega lá, não, nós erramos, o valor teria que ser 20. Ele não pode, ele tem que cumprir a oferta. Enquanto não tirar a propaganda do ar ou fazer a retificação, tem que praticar o preço veiculado. A não ser que ele vá ao jornal, faça uma retificação, igual você falou, aí ele tem como comprovar que realmente foi um erro. Mas se ele não fizer isso, ele tem que cumprir a oferta. E não pode limitar o produtos. Eu vou te fazer uma pergunta que eu até acho que vai ultrapassar a sua competência, mas é terrível. Empacotador sumiu do supermercado. Pois é, mas isso aí também já parte para a lei civil, né? Eu sei. Porque são raros os supermercados que têm o empacotador, né? Como geralmente consumidor, eu me sinto lesada, porque, primeiro, está retirando postos de trabalho, porque se cada caixa tivesse, então são postos de trabalho, você paga cada dia mais caro pelos itens que você tem comprado, a gente está percebendo isso. Justamente. E você trabalha para o supermercado, assim como você trabalha para os bancos. Claro. Me falando em bancos, as filas, o tempo de fila também é um problema. É um problema. Os fiscais estão indo de forma incisiva também nos bancos. Tem uma tolerância de 10 minutos em épocas de pico, que é até o dia 10 de cada mês, né? A gente tem que tolerar também, porque é muita gente indo ao banco. Mas fora dessa época, nós não temos tolerância, não. Mas o governo não tolera o consumidor, não, o contribuinte, né? Não tolera. O imposto de renda fechou à meia-noite, acabou, Justamente. Não tem um minuto a mais. Mas a gente está incisivamente, os fiscais estão indo direto nos bancos, verificando, e tem muita denúncia também. Então, os fiscais estão lá e são raras as vezes que não há uma denúncia nesse sentido. Os bancos estão tentando se adequar a isso, colocando mais caixas, é isso que a gente reúne com ele. Estão demorando a adequar, né? Porque a lei já tem uns... Eu já estou conversando com vários, né, que já foram lá no PROCON, os representantes dos bancos aqui em Uberaba, os gerentes, e a gente pede isso para eles, que façam um serviço de excelência. Eu não estou no PROCON para multar,
né? Eu quero uma questão, a gente tem que fazer uma questão educativa também. Mas os bancos estão sendo educados desde tem quase 10 anos a lei da fila, não deu para educar ainda? Não, mas a gente está sendo incisivo, volto a frisar, a gente está sendo incisivo quanto a isso. Mas o que a gente pode fazer com o banco? Multá-los. E eles pagam? Essa é uma questão muito complicada, porque até o vereador Dutra, eu até dei essa dica para ele, parece que ele está criando uma lei no município, obrigando os bancos a terem certidão negativa. Sim, bancos e cartórios. Bancos e cartórios. Para poderem ter o alvará de funcionamento renovado. Justamente. O presidente da Câmara, Luiz Dutra, está com esse projeto mesmo. Foi uma ideia minha para ele, eu conversei com ele no gabinete, expliquei que no PROCON a gente aplicava as multas, mas não tinha o feedback, que ele não recebia no fundo, né, através do fundo. Isso não é só para banco, não. Para tudo. Todos eles têm essa dificuldade de pagamento. Tem essa dificuldade. Então, eles sendo obrigados a ter a certidão negativa, eles vão ter que efetuar o pagamento, porque vai estar escrito na dívida ativa, caso eles não paguem a multa. Então, vai obrigá-los a pagar. Então, isso aí é uma arma que eu falei com o Dutra para a gente poder estar inserindo na legislação. Tem que aprimorar para poder funcionar. Também. Outra situação bastante desagradável é com relação ao cartão de crédito. A cada dia o dinheiro de papel é mais comum, mais uma vez também aí corroborado pelo próprio índice de criminalidade aumentada. Crédito e débito. Sim, então o dinheiro de papel. Né? Eu vou colocar duas situações bastante práticas para o senhor. O seu João vai à loja de conveniência, acontece muito, comprar 1 litro de leite. Ele está sem dinheiro, o banco já está fechado. Normalmente, acontece muito, não só no dinheiro, ou se no cartão, mesmo de débito... Vai te cobrar uma taxa. Vai cobrar uma taxa de administração, mais taxa não sei do que. Isso não pode. Ilegal. Então, o pessoal tem que entender o seguinte, principalmente o comerciante. Ele disponibilizou o cartão de crédito e débito. Todos os produtos dentro da sua loja têm que ser aceitos a comercialização e o pagamento através do cartão de crédito ou de débito. Ao preço comum. Ao preço comum, sem qualquer taxa. Ele está disponibilizando para o consumidor. Se ele paga uma taxa, se ele recolhe uma taxa, é problema dele. Ele está assumindo isso. Então, se ele não disponibiliza, tudo bem, mas se ele disponibilizou para os produtos, todos os produtos da loja, pode ser 1 centavo, ele tem que cumprir e tem que aceitar o pagamento em cartão. Mas aí eu te peço permissão, inclusive, para dizer para o cidadão que não adianta reclamar depois que pagou. Adianta. Oficialmente Chama pode o PROCON. até adiantar. Liga para o PROCON na hora que eu preciso da pessoa estar ali, ou então uma testemunha, para mim poder estar levando o fiscal até lá. Ah, entendi. Então, aconteceu. Gente, eu conheço um monte de gente, e agora mesmo um fato desse, né, foi apresentado a gente. Ah, mas você pagou? Paguei. Gente, não pague, cidadania é isso. Não pague. Sabe, a pessoa não pode tem que parar de ter vergonha, doutor, de falar de exigir o seus direitos. Do direito que é justamente, dele. Justamente. Porque tem muita gente que vai e paga para depois reclamar, é mais difícil. Eu preciso que essas pessoas denunciem ao PROCON, porque quanto mais vezes nós formos a esses estabelecimentos e notificamos e multamos, até que um dia vai ter que aprender, ou na dor, né? Ou no amor ou na dor, né? Vai ter que aprender. Então, eles estão fazendo errado, mas poucas pessoas denunciam. Então, se chegar um volume maior para mim no PROCON, através dos fiscais, eu vou mandá-los e eles vão cumprir o que preconiza o Código de Defesa do Consumidor. Vai ter que aceitar e sem taxa alguma. Uma nova modalidade que cresce e cresce de forma acelerada em todo o país é a venda virtual, é a compra pela internet. Nós já temos problemas nessa seara aqui também? Tem um pouco de problema, às vezes sites que não são confiáveis, né? A gente tem que ter muito cuidado com esses sites. Agora, é uma situação mais difícil de sites não confiáveis. Até porque a própria regulamentação ainda é muito carente. Muito né? carente, está muito no início a questão da informática, né? na legislação. Então, precisa ter muito cuidado. Agora, se acontecer alguma coisa, o que o PROCON pode fazer é notificar essas empresas, mas tem algumas que a gente nem acha. Então... Doutor, nós temos 3 minutos
Mas eu preciso te fazer pelo menos mais 2 perguntas. Uma ainda nessa linha da virtualidade, do campo virtual. Esses sites não oficiais de compra e venda, normalmente inclusive de usados, há o que se fazer também? É uma relação de consumo? É uma relação de consumo, é uma relação de consumo. Só que há o risco, há sempre um risco, né? Mas viver é arriscado, não é? É arriscado, mas poderia se adquirir uma mercadoria em outros sites mais confiáveis, mas se a pessoa quer correr o risco, se der algum problema, se não ocorrer uma frustração nessa sua compra... O PROCON vai tentar ajudar. O PROCON vai tentar ajudar na hora. Mas não pode garantir. Não pode garantir. Compra de produto que fica exposto, de mostruário, há algo que se reclamar? Não, mostrei em termos de lojas de departamento. Normalmente fazem as promoções, lojas de departamentos, grandes magazines. Mas tem que informar que o produto ele é à disposição. Por mas isso não está precisa estar relacionado quais os problemas, não? Não, mas ele tem que estar em exposição, tem que estar em perfeito estado. De funcionamento. De funcionamento. Só que ele tem um produto de exposição com um valor menor justamente por isso. Mas isso não há problema algum. Mas tem que estar bem informado o consumidor do produto que ele está levando. Ele tem que estar informado. Meia hora é muito pouco. Eu vou pedir para você me mandar perguntas do seu interesse, situações que você vivencia, para que a gente possa novamente formular o convite ao Dr. Leonardo, para que em outra situação, em outro momento, esteja conosco. E eu vou contar para vocês, gente, foi tão difícil trazê-lo aqui, de todo mundo que vocês já viram que passaram por aqui. Vou te falar, realmente a sua agenda está muito apertada. E por isso, um prazer ainda redobrado estar com o senhor aqui. E eu deixo os nossos microfones para o seu abraço final para a nossa população, seu recado. Olha, eu quero te agradecer, você me perdoe a dificuldade toda, mas... Está perdoado. Não são inúmeras reuniões, eu sou advogado, eu sou coordenador do PROCON, eu tenho um filho pequeno, então minha vida, ainda sou presidente do Uberaba Esporte, não é o que nós estamos falando aqui, mas é um meu hobby, vamos dizer assim. Até pouco tempo jornalistas não podiam demonstrar suas preferências esportivas, mas como eu não atuo na área, vou dizer que eu estou me sentindo muito bem representada com o seu nome lá na presidência. Muito obrigado e estou à disposição, qualquer hora a gente volta sim. Muito obrigada. Obrigado. Seu Direito volta na semana que vem. A gente espera a sua companhia e o seu contato. Fale com a gente pelo e-mail seodireito@câmarauberaba.mg.gov.br e se quiser ligar também pode. 3318-1767. Eu volto na semana que vem. Até lá.